Então, pessoal, vamos lá, vamos entrar então na nossa reflexão de hoje. Nós vamos falar sobre a disciplina de adoração, na verdade, disciplinas de adoração, porque adoração não é um estilo de música, adoração não é um momento do culto, adoração é um estilo de vida. E como todo estilo de vida, comportamento de vida, ele não acontece de repente. Você não se torna um adorador depois de um culto de domingo só. Você não se torna um adorador somente depois de uma imposição de mão, eu senti Deus. Não, você se torna um adorador quando você constrói um relacionamento com a pessoa de Jesus, e é nessa comunhão que acontece a transformação. E aí nós somos transformados a aquele tipo de adorador que o próprio Deus procura lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele encontra aquela mulher samaritana e ele fala lá no versículo 23, que Deus é espírito e ele está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, isso não acontece do dia para a noite, isso é construído. E como isso acontece? Como que a gente desenvolve isso? Com disciplinas espirituais, com disciplinas de adoração. E hoje eu quero abordar com você a primeira dessas disciplinas de adoração, que eu quero categorizar como celebração e louvor. Isso também não é um momento do culto, do momento do louvor. Isso é uma atitude, é um estilo de vida, é você viver com esse sentimento, essa maneira de viver, de louvar e celebrar tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo na sua vida e tudo que ainda Ele vai fazer. Então, nós vamos falar sobre essa disciplina de celebração. Olha só, por que isso é importante? Primeiro, porque nós servimos a um Deus que celebra. O nosso Deus sabe celebrar. Quando Ele criou tudo, né? Quando Ele fez a criação, depois de cada dia, Deus olhou para aquilo que ainda não estava totalmente perfeito e Ele olhou e celebrou cada processo. A Bíblia diz que Ele olhava e dizia, ficou bom, isso é bom, até que no último processo Ele diz, está muito bom. Então, isso Deus está querendo mostrar para mim e para você que nós devemos e temos que desenvolver esse estilo de vida, esse comportamento de celebrar os processos. Quantas pessoas desistiram de planos e projetos gloriosos porque queriam ver aquilo já fluindo de uma forma que não era ainda possível no momento, então elas desistiram e elas não aprenderam a celebrar os processos, os pequenos começos. Então, eu acredito que essa disciplina vai nos levar ao entendimento e celebrar cada processo de Deus na nossa vida. E o interessante é que essa disciplina de celebração é uma maneira que a gente tem de entrar na vida divina da Trindade, porque a Trindade, eles celebram um ao outro, né? A Bíblia diz que o filho sempre glorifica o que o Pai faz, o Pai sempre dá glória agora ao Filho, né? A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, deu um nome que é acima de todo nome. Jesus está agora, todo o poder e autoridade foi dado a Ele. Então o Pai dá poder ao Filho, o Filho dá honra ao Pai e o Espírito glorifica o Filho, ou seja, os três trabalham em harmonia, em celebração. E agora, por que isso é interessante? Nós devemos tomar isso como estilo de vida. Porque, querido, nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas só aprendem a celebrar aquilo que para elas é bom, aquilo que para elas de alguma forma vai trazer algum lucro, algum proveito, né? Então, a celebração, o louvor da vida dessas pessoas é circunstancial, é momentâneo. Então eles começam às vezes a reclamar de processos que às vezes Deus está levando essa pessoa a viver, que vai trazer crescimento, que vai trazer edificação, e aí ela passa por um período difícil, por um período de dor, por um período de sofrimento, ela passa reclamando, murmurando e, consequentemente, perde a bênção de Deus e não desfruta
daquele momento. E aí, esse tipo de pessoa, às vezes, só celebra aquilo que para ela é bom, que na verdade, às vezes, o que para ela pode ser bom, não pode estar agradando a Deus e nem sendo bom para a sua vida espiritual. Então, nós precisamos entender que a celebração de verdade, essa vida de celebração, essa disciplina de celebração, vai nos levar a entender que nós temos condições de ser gratos e celebrar a Deus e louvar a Deus em todas as circunstâncias. Eu anotei aqui um personagem bíblico que eu admiro muito, que nos ensina nesse processo de celebração, que é o profeta Jeremias. A Bíblia diz que o profeta Jeremias é considerado o profeta que chorava, né? O profeta que profetizou chorando, viveu uma vida totalmente entregue ao chamado de Deus, mas a mensagem que estava nos seus lábios não era uma mensagem muito animadora, mas ele conseguiu, no meio do caos que ele mesmo andou, no mesmo do caos que ele mesmo viu e profetizou a respeito, ele conseguiu ver no meio daquilo tudo a bênção de Deus e louvar a Deus por causa daquilo tudo. Olha só, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 20 ao 24, diz assim, olha, minha alma está abatida dentro de mim, no entanto, lembro-me disso e, portanto, tenho esperança. Por causa do grande amor do Senhor, não somos consumidos, pois a sua compaixão nunca falha. Eles são novas todas as coisas. Ela se renova todas as manhãs. Então, olha só, presta atenção. Jeremias encontrou razões para se deleitar no Senhor, para descansar no Senhor, para glorificar, celebrar Deus até no meio do lamento. Então eu quero dizer para você, querido, que nós não podemos deixar com que as circunstâncias que estão ao nosso redor venha determinar o nível de celebração e louvor que possa estar no nosso coração. E como que a gente faz isso? Como que a gente desenvolve isso? Primeiro, obviamente, você precisa fazer algumas perguntas a você mesmo para identificar quais são os momentos que você está propenso, às vezes, a celebrar mais, qual é o ambiente que você se sente mais à vontade. Então eu preparei aqui algumas perguntas poderosas aí para a sua reflexão. Eu acredito que pode te ajudar. Primeiro, onde você é mais propenso a celebrar a Deus? Sozinho? Com os outros? Com o pessoal do seu trabalho? Com o pessoal da sua turma da igreja? Com o pessoal do seu GC, da sua célula? Qual é o lugar que você se sente mais grato e com mais vontade de celebrar a Deus? Será que é na sua casa ou na igreja? Ou é um lugar mais afastado, sozinho, sei lá? Você é daquelas pessoas que gosta de ter um contato melhor com a natureza? Ou você é daqueles que gosta de ficar sozinho em casa e colocar a música lá no alto e dançar na presença do Senhor? Qual é o seu momento que você identifica que seria o melhor e o mais propenso a celebrar a Deus? Então, fica aí essa primeira pergunta para a sua reflexão. Segundo, como que a sua celebração pode ser aprimorada ou reduzida? O que tem ajudado você a celebrar a Deus? Será que é o grupo de pessoas que você anda? Será que é o grupo de pessoas que falam na sua vida, falam no seu coração? Qual grupo está mais propenso em te ajudar, né, a aprimorar a celebração no seu coração? Ou você é daqueles que anda com pessoas que só tem aquela visão limitada das coisas? Só tem aquela visão que eu costumo dizer, a famosa unção de urubu, sabe? Que só vê coisa estragada, só vê coisa que não presta. Então, olha, isso você precisa identificar logo de início, porque se você não filtrar essas pessoas, você vai comprometer a sua vida de celebração. Terceiro, quando você vê outras pessoas celebrando a Deus de uma maneira que você nunca fez, ou de uma maneira que você acha estranha, ou às vezes extravagante demais, como que você se comporta? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? O que vem no seu coração? Você é daqueles que julgam? Você é daqueles que falam, isso não é de Deus? Você é daqueles que falam assim, não precisa de tanto? O que acontece com você? Qual é o sentimento que vem no teu coração? Sabe por que isso é importante? Porque às vezes, para você,
pode ser assim demais. Para você pode ser too much, demais, ver pessoas se derramando, gritando, pulando, sendo mais eufóricas ou mais avivadas na presença de Deus. Para você pode ser, mas se você, eu garanto a você, se você sentar com essa pessoa alguns minutos, entender a sua história, entender o que aconteceu, você vai começar a celebrar e você vai identificar na sua vida momentos que você poderia ter sido muito mais intensos e você não está sendo. Porque, olha, eu não sei você, mas se você já acompanhou alguém num jogo de futebol, num estádio, você vai ver, querido, por mais que você chegue lá desanimado, ou por mais que você chegue lá assim, não tão intencionado a gritar, pular, celebrar, se você estiver no meio de uma torcida que motiva você, que está realmente intencionado a fazer o time vir para cima e a jogar com tudo, você acaba gritando junto com eles, você acaba celebrando junto com eles. Então, olha, nós precisamos identificar isso em nós. Será que o que Deus está fazendo na sua vida não é motivo de você gritar aí aos telhados, gritar, celebrar, vibrar, ser mais intenso na sua celebração? Eu garanto para você que se você fizer uma introspecção agora, você vai identificar momentos na sua vida que você poderia ser muito mais intenso. Então, caminhando dessa reflexão, eu não posso ter só um entendimento, não pode ficar só aqui na caixa preta, né? Eu preciso exteriorizar isso, eu preciso botar isso para fora. E como que eu faço isso? Eu preparei aqui, rapidamente, eu já termino alguns exercícios espirituais para você desenvolver essa celebração, esse hábito de celebrar e louvar ao Senhor. Então, o primeiro deles é esse, identificar o lugar onde você se conecta mais com Deus. Porque onde você está conectado com Deus, num ambiente já familiarizado com você, vai ser muito melhor você fluir. Você vai estar mais à vontade. Então, é muito importante você ter o seu lugar com Deus. Hein? Olha, e o bom seria que esse lugar fosse só você e ele, ou com pessoas que você se sinta à vontade, para que você possa realmente se esvaziar, se derramar na presença de Deus. Quem sabe é na natureza, num lugar mais a sós, na beira de uma praia, no alto de um monte, sei lá, quem sabe ouvindo uma música cristã, quem sabe é num culto corporativo, ou num culto da sua célula, ou às vezes sozinho. Então, olha, aprenda a desfrutar de momentos como esse, onde você pode se derramar na presença do Senhor em celebração. Segundo exercício, você se colocar intencionalmente na presença de Deus. Então, olha, não deixe nada quebrar esse momento. Desliga o telefone, se desconecta de tudo, não deixe que nada entre no meio desse seu momento de celebração. Terceiro, fique familiarizado com o calendário da sua igreja, com as atividades do seu grupo de célula, com o seu grupo que você serve na sua igreja, porque eu tenho certeza que se você criar um ambiente de celebração no meio desse grupo, irmão, vai diminuir 50% ou até mais das fofocas, das murmurações, das reclamações. Por quê? Porque a atmosfera mudou. E quando a atmosfera muda, irmão, Deus se manifesta com mais intensidade. Então, começa já a desenvolver isso dentro aí do seu grupo de amizades, do seu grupo de célula, um vocabulário de celebração e de louvor. Em último lugar, um exercício para você praticar e, com certeza, isso vai ser muito, mas muito determinante na sua vida de celebração. Não ande com pessoas que não compatuam com o seu mesmo nível de celebração e intimidade de Deus. Pastor, o senhor está me dizendo para afastar dessas pessoas? Não estou te dizendo isso. No seu momento de devocional, no seu momento que você tiver com essa comunhão com Deus, não deixe com que pessoas que não estão no mesmo nível que você entre nesse seu lugar
secreto, nesse seu lugar de intimidade. Sabe por quê? Porque eles podem não entender o que está acontecendo, eles podem atrapalhar esse momento seu de adoração, eles podem, às vezes, até impedir com que você fique à vontade, seja espontâneo, se derrame mais. Então, olha, seja bem seletivo com essas pessoas que você quer andar mais perto. Porque, olha, se você identificar pessoas que são mais espirituais do que você, aí sim, se conecta a elas. Mas se você perceber que tem pessoas que você não pode ser tão à vontade, que pode não entender o que Deus está fazendo na sua vida, pode não celebrar o que Deus está fazendo na sua vida. Então, olha, eu dou um conselho para você. Se posicione, se distancie e deixa Deus falar com você, deixa Deus tratar você. Em nome de Jesus, eu oro para que essa simples reflexão possa surtir um efeito impactante, relevante na sua vida e, de uma forma prática, leve, espontânea, você desenvolva um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus abençoe você.